A maior franquia de terror da atualidade teve o seu encerramento recentemente e hoje nós vamos falar um pouco deste último filme, de como foi finalizada essa história. Oi pessoal, eu tô de volta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, eu sou o Danilo e por aqui eu falo de filmes, séries, cultura pop, música e tudo desse universo que eu amo. E se você também gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva, deixa o like, compartilha esse vídeo para geral. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí de um assunto que eu amo, que é filme de terror. E eu vim aqui, eu sei, estou um pouco atrasado, confesso, Invocação do Mal 4 e como foi o encerramento dessa franquia que conquistou o mundo aí nesses últimos anos e se tornou a maior franquia de terror da atualidade. Será se esse filme encerrou de forma negativa ou positiva? Vamos falar sobre Invocação do Mal 4. É o quarto e último filme que encerra essa trama, né, essa franquia, né, as obras principais desse Invocaverso. E para quem não conhece muito sobre o Invocaverso, recentemente eu lancei aqui no canal um vídeo falando sobre todo esse universo de Invocação do Mal. Eu vou deixar linkado aqui na descrição para vocês. Se vocês tiverem interesse, vão lá conferir que tá super legal. Temos aí de volta o casal de demonólogos que a gente tanto ama, Ed e Lorraine Warren, desvendando até então o seu último caso dos quais eles tiveram participação e o mais tenebroso, assim já diziam. Invocação do Mal 4, eles mostram um pouquinho sobre a família Ismore. Seria aí o caso por volta, né, desse filme e tudo mais. E aqui já começa um dos principais pontos desse filme, do qual não me ganhou tanto, é porque quando eles prometem que vai trazer a história desse caso, que seria então o caso que eles tomaram a decisão de encerrar a sua carreira como demonólogos aí, que foi um dos mais aterrorizantes, a gente pensou, não, então nós vamos ter um caso aí bem pesado e que vai ser tratado de uma forma aí, né, ser bem forte para ser o último, né, então, o último caso deles e assim, o último caso do último filme da franquia. Porém, nós vemos aí que não foi bem dessa forma como queríamos. O caso dos Smurfs, ele é realmente passado aqui, mas muito por alto no quarto filme. A gente tem ali sim a família Smurf, né, representada ali e tudo mais. Porém, eu achei que ficou um pouco aquém do filme. Ficou bem de lado, ficou meio como uma segunda tela, sabe? Um background ali da história. Porque a gente tem ali a família, né? Tem esse caso deles e tudo mais, o demônio que tá atormentando eles ali. Mas o filme não foca muito no caso dos Smurfs, né? Então, assim, gente, eu achei que pecou nesse ponto, porque foi todo um buzz gerado em torno desse caso, que vai ser o caso tratado do último filme, por que esse caso foi o último que os Warrens decidiram finalizar ali com essa carreira de demonólogos, o que aconteceu para eles tomarem essa decisão, o que foi tão grave e tudo mais. E aqui a gente vê muito por alto esse caso. A gente tem aí a história mais focada na filha do casal Warren, né, na Judy. Então, assim, aqui a gente tem já uma história total mesmo ali, mais como a Judy sendo a protagonista, né? E aí temos esses demônios da família Smurfs, que a gente vê que é um demônio do quais os Warren já tiveram um histórico ali no passado, e eles voltam, estão atormentando os Smurfs, mas o principal alvo deles é os Warrens, né? E principalmente a Judy, a filha dos Warrens. Aí nesse ponto eu entendo, de certa forma, né? Porque aqui nós temos o Michael Chaves dirigindo esse filme, e a gente sabe que o Michael Chaves não é um bom diretor, principalmente de filmes de terror. E assim, eu não sei o que deu na cabeça do James Wan quando ele passou, né, o seu legado e a sua coroa de diretor de Invocação do Mal para o Michael Chaves, que ali desde de A Freira 2, que o Michael Chaves dirige alguns filmes aí do Invocaverso, e aí ele tomou o posto aí de diretor dos principais filmes da franquia dos Invocações do Mal no terceiro, né, filme de Invocação do Mal, que foi de certa forma, um fiasco, né, gente? Pra mim, é até então o pior filme da franquia de Invocação do Mal é o Invocação do Mal 3, tá? Então, assim, já dou um spoiler aí de que o quarto não é lá o pior, tá? Nós temos um pior do que o quarto. Mas, assim, gente, aqui nós temos aquela estética do Michael Chaves, né? Então, temos um filme aí que o Michael Chaves, ele tenta copiar a fórmula do James Wan, né? Dos jump scares e daquele clima que só o James Wan sabe fazer, e ele tenta copiar, mas
não tem sucesso nisso. A gente vê aí desde A Freira, Maldição da Chorona, Invocação do Mal 3 e agora o quarto. Então, assim, gente, eu acho que um dos maiores erros da franquia e do mundo do Invocaverso foi ter passado a direção, tirado do James Wan e passado para o Michael Chaves, que eu acho que ali ele não conseguiu sustentar o filme, né? E aqui, mais uma vez, a gente pensou, vamos torcer para o Michael Chaves ter mudado, virado essa chavinha na cabeça dele ali e trazer um filme bom pra gente. Assim, é melhor do que o terceiro, mas longe de ser uma Invocação do Mal 1 ou 2, né? Que a gente sabe que são ali os cinema, né? Invocação do Mal 1 e 2 é aquele, como a gente costuma dizer de música pop, é a pop perfect, não é? Aquela coisa bem perfeita. Aquilo ali é, assim, a perfeição de filmes de terror. E aí, gente, nós temos aí a história, né, dessa família que tinha o fazendeiro, a sua esposa, eles morreram de forma brutal ali há muitos anos atrás, e aí o espírito deles retornam para poder assombrar quem está ali morando e quem está tentando possuir a terra deles ali, tomar conta, tomar posse ali da terra do qual eles viviam há anos atrás e eles não querem deixar que ninguém viva ali no lugar onde era deles. E aí, gente, a gente tem várias cenas aí nesse filme de jumpscares, como eu falei com vocês, porém, eu acho que é um filme que tenta se apegar aos jumpscares aí, só que são jumpscares que são bem previsíveis, sabe? A gente já vê que nesse momento ali vai ter um jumpscare e você acaba não se surpreendendo e acaba não tomando tanto susto por já saber que vai acontecer algo ali. Então, acho que isso peca muito também aqui nesse filme, tá? Nós temos também a tentativa do Michael Chaves de trazer as entidades icônicas do universo de Invocação do Mal para poder finalizar ali o filme. Eu acho que ele traz como uma forma de fechar esse legado, essa franquia ali, né? Então nós temos a volta aí da Annabelle para esse filme e que para mim pega muito também de um ponto negativo, é porque fica muito avulso na história ali, ficou muito aleatório e usaram de um CGI ali que fizeram a Annabelle crescer e ficar gigantesca que, gente, sério, pra mim perdeu total o encanto da figura, da entidade Annabelle, quando colocou ela virando um monstro gigante, sei lá, gente, ficou um trem muito escroto, eu achei que não precisava. Outro ponto também é que o principal objeto, né, que a gente sabe que os filmes de Invocação do Mal ali, todos os filmes, em todos os casos dos Warren, sempre tem um objeto que ele funciona como um portal da entidade de poder vir para o nosso plano, né? E aí temos a Annabelle como um dos objetos aí, dos mais icônicos, né? De um dos filmes aí, de um dos casos dos Warrens. Mas aí também temos do segundo filme, o Brinquedo do Homem Torto, do primeiro filme, A Caixinha de Música, enfim. E eles possuem um museu ali, né? Os Warrens têm aquele museu dessas coisas, desses objetos que são amaldiçoados, né? Ficava na casa dos Warren. Então, assim, cada casa eles têm um objeto ali que vincula o demônio, né? A passagem do demônio do inferno, de lá, do plano deles para o nosso plano. E nos Smurfs, eles retratam isso como um espelho sendo esse objeto. Gente, olha para tudo. O caso real dos Smurfs, para quem também não conhece muito sobre o caso, eu tenho um vídeo aqui no canal falando desse caso, então eu vou deixar linkado também, então vão lá conferir, tá bem bacana. E, hora nenhuma, no caso real, tem um espelho como objeto principal dessa passagem do demônio aí, desse portal. E aqui eles retratam como um espelho, óbvio, né? Tinha que ter alguma coisa para poder seguir essa sequência aí, né? E ter algum objeto desse caso lá no Museu dos Warrens, né? Toda essa mística, né? Porém, gente, aqui beira a uma coisa muito tosca esse espelho, tá? Porque tem um momento ali, entre que o espelho começa a girar ali, parecendo não sei o que, parecendo um peão. E, gente, é muito estranho, porque aí do nada nós temos ali um embate do namorado ali da Judy, né, que é a filha dos Warrens, com o espelho, e os Warrens também, gente, eles estão tentando ali exorcizar um espelho, aparentemente, e aí o espelho começa meio que criar uma vida e começa a sair, sabe, empurrando esse namorado da Judy. E, gente, é uma cena mó patética. Eu fico, gente, né? Nada a ver com nada, sabe? Eu achei muito esquisito. Pra mim também foi um ponto que não me pegou. O filme eu acho que não me deu tanto medo como se eu estivesse assistindo ali Invocação do Mal 1 e o 2, que da primeira vez que eu assisti foi um filme que me tirou um certo soninho ali.
esse quarto realmente não. Se é uma pessoa que tem muito medo de filmes de terror por jump scares ou por medo de entidades e tudo mais, você pode assistir tranquilo Invocação do Mal 4 que não vai te dar medo, porque não tem essa pegada de possessão demoníaca e blá 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 e afins. Não só de coisas ruins tem esse filme, tá, gente? Nós temos também o filme, como eu falei, ele é a finalização de uma franquia, a finalização de uma história que durou anos, né? Mais de 13 anos aí. E temos um dos casais mais queridos do cinema, e não só do cinema de terror, mas eu creio que do cinema num geral, que é o Ed e a Lorraine Warren. Então nós tivemos aí um filme também muito focado na história dos dois. E bem se diz aqui que é um filme meio que romance barra terror, porque nós temos muita parte aqui voltada para o casal e como foi o desfecho da história deles aí no cinema. E como a gente vai ver a finalização desses dois e mostrando o quão eles são um pelo outro ali, o tanto que um ama o outro e como eles são parceiros e unidos e juntos em um propósito. Então eu acho que esse filme ele vem mais para mostrar isso, sabe? Ele mostra mais essa questão do casal Warren, a finalização da história deles, o fechamento de um ciclo. E eu senti que tava que o casal Warren estava passando ali o seu posto, né, de demonólogos para a filha deles, para a Judy, como eu falei para vocês, que foi a protagonista desse filme aqui. E eu creio que já foi dito aí pelo James Wan e pelos produtores do Invocaverso, de que o Invocaverso em si finalizou o seu primeiro ciclo, mas teremos continuação aí de uma nova fase desse universo. Então eu creio que esse filme foi meio que finalizando ali a história dos Warrens e passando ali a coroa para a filha dele seguir com essa história num novo ciclo, né? Então eu senti muito disso. E aí ela vai seguir agora com o seu marido, né? Provavelmente que vai se casar com o seu namorado e assim. Eles darem sequência na carreira e no legado dos pais ali. Então, gente, pra mim, Invocação do Mal 4 foi bem esse filme. Esse filme que ele teve um hype, né, muito grande por ser o último filme da franquia aí, né, principal de Invocação do Mal. Eu fui com a expectativa alta, acabei me frustrando um pouquinho, não totalmente, como eu disse. Não é o pior filme da franquia, tá? Temos aí o filme anterior, Invocação do Mal 3, que tem esse posto de pior filme da franquia pra mim. Mas tem os seus pontos ali positivos, mas porém eu acho que mais negativos esse quarto filme. Eu não desgosto, mas também não gosto. Pra mim é um filme ok, longe de ser ali um Invocação do Mal 1 ou 2, que pra mim aí continuam sendo os melhores filmes dessa franquia. Não tem como, e principalmente Invocação do Mal 1, eu acho que ele é o top of mind, sabe? É tipo assim, é o soberano, sabe? É tipo assim, ninguém acima dele, todos abaixo. É isso. Eu creio que eles vieram com essa proposta deste filme pra finalizar a história do casal Warren, como eu falei. Passou o legado pra filha. E é isso, eu acho que basicamente Invocação do Mal 4, o propósito era esse, foi entregue isso e nada mais do que isso. Diz aí o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Já comenta, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, me ajuda aí esse canal a crescer, tá? Eu conto com vocês, eu vou ficando por aqui, logo logo eu trago mais vídeos. Um beijo